Lefi suede, ayaulela mesmo. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje o nosso tema será mais uma reflexiologia da vida, para nós analisarmos e tentarmos viver uma vida melhor. E temos aqui uma situação de condição de aprendizado, que é o que eu sempre uso dentro da minha ideologia filosófica de ensinamento prático e ético. Então, eu já postei aqui essa fala, que nós vamos entrar com abertura nessa reflexiologia antes de lermos a palavra de Deus, para dar continuidade a essa reflexão espiritual. Não seja empurrado pelos seus problemas, mas sim conduzido pelos teus sonhos, colocando nas mãos de Deus, no controle de Deus, colocando os teus projetos, os teus pedidos, pedindo Ele orientação, sugestão para ser executado, ser bem sucedido dentro dos seus objetivos pessoais. Por quê? Não ser empurrado pelos problemas, não focalizar nisso, porque maior do que os problemas, a adversidade, as dificuldades, são o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E tendo como base essa reflexologia que nós vamos dar continuidade, logo lendo o primeiro versículo de Provérbios, capítulo 20, versículo 24, que vai dizer que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Então, por isso que temos que lançar sempre aos cuidados dele toda a nossa vontade de ter, conquistar, construir, fazer, como também no capítulo 19, versículo 21, vai dizer que muitos propósitos há no nosso coração, no coração do homem, do ser humano, mas o conselho do Senhor, ele permanecerá com orientação, né? Então, nós teremos, assim, essa exerção prática de conquista, de realização. E também, ainda em Provérbios 16, 9, vai nos dizer que o coração do homem considera os seus caminhos, mas o Senhor dirige os seus passos. Por isso que eu estou falando que nós devemos estar dentro dessa visão, estar dentro dessa noção da dependência, da orientação do Espírito Santo. Existe, tá, a revelação quando se diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Isso é uma prudência de uma reavaliação que nós temos que fazer em nossas vidas, ainda mais se estamos sendo empurrados pelos problemas, olhando para as adversidades, que é necessário como um aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Então existe dentro de tudo isso, tá, a negligência, a imprudência, a imperícia, que é a falta de cuidado, o desleixo. E relacionando a nossa atividade em qualquer área específica, é por isso que existe ética, regra e prática dentro de nossas condutas. E é por isso que eu sempre afirmo, é uma filosofia que eu uso dentro de aprendizado, que o sábio aprende com o erro dos outros, mas eu sempre afirmo que o inteligente aprende com os próprios erros. Por que isso?
passado, ele não pode fazer parte do teu presente nem do teu futuro. Eu sempre afirmo, só se for para você fazer uma reavaliação dentro da sua vida e também para ensinar a outro, corrigir a outro. É por isso que temos que nos adaptar, nos adequar, aceitar conviver ou refazer os erros para esta vida de prudência e reconhecimento introspectivo, nos analisarmos, que o problema nosso da grande axiologia, argumentologia, conceitologia, nunca vamos ver falibilidade e erro em nós, vamos nos ver sempre superior a tudo. E também eu entendo que tem um ensinamento bem prático dentro dessa reflexologia, para a gente não ficar cometendo, conforme eu falei, a imprudência, a imperícia, a negligência, tá? Então, nós temos uma ética de prática e conduta que está na parábola do filho pródigo. Eu destaquei 3 pontos que foram marcantes em sua vida. A primeira vai nos falar que foi a ilusão de sair conhecer outras pessoas, cidade, mas foi motivado pela emoção temporária. E veja o que aconteceu. Nós vamos ler aqui os versículos do capítulo 15 de Lucas, do versículo 11 a 14, que vai nos informar sobre isso. E diz um certo homem, né, que ele tinha esses 2 filhos, mas um quis a fazenda, né, o mais moço quis a fazenda e partiu. E diz que dali poucos dias depois, né, que ele juntou tudo, partindo e vivendo dissolutamente, desperdiçou, esbanjou, banalizou, não preservou. E a palavra de Deus, ela vai nos orientar que dentro dessa atitude dele, que ele se precipita nessa ansiedade e ele não faz cálculos, análise, não faz conceituria e esbanja tudo. E diz que, havendo ele gasto tudo, e houve fome naquela terra, e grande fome, e começou a padecer necessidade, porque esbanjou, porque ele desperdiçou. Então, esse primeiro passo que aconteceu na vida dele foi essa ilusão de sair, essa motivação de conhecer, mas ele não foi coerente. Mas, dentro dessa experiência também, o segundo período na sua vida foi agora que o mesmo texto vai nos relatar, que foi a decepção. Como é isso, pastor? O reconhecimento de várias pessoas só vem quando perdem aquilo que temos e desfrutamos. E para alguns não dá para reparar os estragos cometidos, tá? Nas várias desilusões que obtém em sua vida. Mas o versículo 15 diz aqui que aonde ele fica decepcionado. E foi-se chegou a 2 cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Para quem tinha uma vida de prosperidade, uma vida tranquila,
E agora ele está numa situação constrangedora, né? E diz que desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhes dava nada. Olha que situação constrangedora. E caindo em si, disse: quanto aos trabalhadores do meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. É aí que eu, quando afirmo que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente com os próprios erros, e esse terceiro passo é exclusivamente decisivo nessa atitude. Como é isso? Essa atitude errada que ele tomou, que ele tinha cometido, e agora chamamos para você ter o conceito de arrependimento, porque muitos não querem se arrepender. Muitos se reconhecem, mas não se arrependem. O arrependimento tem que ter mudança no caráter e na atitude. E esse arrependimento ainda para que ele houve oportunidade. Quantos não têm essa chance que ele teve de tomar a decisão de refazer os seus erros cometidos? Então, nós sabemos que muitas pessoas hoje estão encarceradas, estão com doenças graves, estão com as suas vidas destruídas, porque não tomou essa decisão, porque foram envolvidos pela ilusão da emoção e tiveram decepção, mas não tomaram decisão de refazer. Que ele diz aqui no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me aí a submissão, que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava ao longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe nos braços, no pescoço, e beijou. E o filho disse ao pai: pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei-me depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés, e trazei bezerro cevado, e matai, e comemos e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e agora foi-se achado. E começaram a alegrar-se. Então, dentro dessa reflexologia que eu falei, não seja empurrado pelos teus problemas, mas sim seja conduzido pelos teus sonhos, colocando na mão de Deus os teus projetos, pedindo em oração sugestão para execução, para ser bem-sucedido. Foi o que aconteceu com ele dentro da fase desses 3 períodos da ilusão, que é que todos nós temos e já fomos induzidos, que existe emoção e a razão. A razão é uma estabilidade de uma condição da nossa personalidade. E essa maturidade só vamos ter quando acontece esses pontos na nossa vida. Nem todos, tá? Mas aqueles que são prudentes, sim. Não vai andar mais na imperícia nem imprudência. No Salmo 51, Davi, ele mesmo fala que para Deus renovar um espírito nele, um espírito reto, que Deus desse a ele uma condição para ele ensinar agora as atitudes que ele também tomou errada, né, aos transgressores. No Salmo 51, ele faz essa declaração, ele também se sente também futilizado. Ele vai dizer no primeiro versículo: tem misericórdia de mim, Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão
das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aí, aqui, o reconhecimento que o filho pródigo teve, e ele também, porque conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Eu falo que o agente policiador de Deus, ele trabalha 24 horas, que é a nossa consciência. E aonde vai, ela nos dá a condição. Então ele agora, ele fala que conhece as próprias transgressões dele, né? E aí ele pede que, na realidade, o versículo 7, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me júbilo de alegria para que goze os ossos que tu quebraste. Mas, na realidade, eu sempre afirmo que o mal é o lado bom de Deus para corrigir, coagir e botar aqueles que são dele numa posição correta. E aí ele diz no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o teu espírito. Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Que a gente fala, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu quero te explicar nitidamente que o Espírito Santo é que doutrina o nosso espírito. Dá-nos fruto do Espírito, dons espirituais, então nós somos doutrinados pelo esse Espírito de Deus, que se a gente fosse cheio do Espírito de Deus, nós não erraríamos. Deus não erra, Deus não vacila, mas nós sim somos ansiosos, somos egoístas, somos interesseiros, como foi o filho pródigo, somos arrogantes. Então agora ele também pede esse renovo, essa condição, novamente, de se refazer. Ele cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Aí pede, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o Espírito Santo. Essa coinonia orientadora que eu falei, da gente não ser conduzido pelos nossos problemas, empurrado, mas ser orientado pelos nossos sonhos, pedindo direção a Deus para exerção, né? Para não ser empurrado pelos nossos problemas, mas ser conduzido pelos nossos sonhos, de retornar, de refazer, pedindo a Deus sugestão. E aí, ele vai falar novamente aqui a exerção que nós temos que ter no versículo 12. Ele diz, torna a dar-me a tua salvação e sustém-me com teu espírito voluntário. Olha que coisa linda. Aí agora é a posição missionária, ética de regra, fé, prática e conduta. Davi diz aqui, então ensinarei os transgressores, teu caminho, os pecadores a ti te converterão. Que existe transgressor, aquele que conhece a lei, a verdade, a consequência da causa das atitudes. Então ele pode transgredir, ele pode cometer imperícia, imprudência, a negligência. Então ele não é inocente. E o pecador, no caso aqui, o pecador, ele comete certa situação por falta de orientação. Mas mesmo assim eu falo da gente, policiador de Deus, que é a nossa consciência, que é o detector do bem e do mal. Não precisa ninguém explicar. Já vai a nossa própria consciência detectar essa raridade, essa falibilidade, essa verminosidade que há no ser humano, que ele pode muito bem tomar atitude boa, mas pelos interesses, às vezes, tomamos atitudes erradas, conforme o pródigo tomou, e ele agora não quis ser empurrado pelos seus erros, mas conduzido agora pelo seu sonho de retornar e pedir perdão ao Pai. Como Davi, agora ele também, ele diz, com o coração novo, renovado, um espírito renovado e reto, um espírito voluntário de Deus conduzindo a ele começaria a ensinar os transgressores os caminhos, os pecadores, para se converterem, né? Porque a etimologia, pecado é errar o alvo, é viver no erro, é viver em conduta errada, ilibada, conforme o pródigo foi, esbanjou, desperdiçou, se futilizou, se banalizou, mas a ouve
a condição de refazer, ainda houve a atitude de tomar o passo, de refazer, porque ele teve a ilusão, a decepção no estabilizador, que é como uma rua sem saída, e ele teve que refazer, voltar, retornar, né, ao princípio ético dos conceitos de família. Então ele reconheceu os valores, que os trabalhadores na casa do pai dele tinham uma liberdade e ali ele estava privado. Então ele procurou refazer. Mas que fica essa mensagem reflexiológica nessa manhã, como sugestão orientadora de você refazer os teus erros, se tem que pedir perdão. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, nem para todo mundo há tempo, porque na realidade tem pessoas que não dá tempo de espalhar, ele espalha pedra, mas não dá tempo dele recolher as pedras que ele espalhou pelo caminho. Ele se afastou e às vezes não dá tempo de abraçar aquela pessoa que ele se afastou porque ela parte. E tempo de plantar, tempo de colher. Então tudo que o homem planta, ele colhe. E aí tem que ver que o homem bom, ele tira boas coisas do seu tesouro, mas o homem mau tira má coisas do seu tesouro. O tesouro aí é o pensamento, a atitude dessa arrogância, nessa futilidade, conforme eu expressei. Mas que fica essa prática de exerção e execução cotidiana, que a vida é de aprendizado. Mas eu vou te afirmar que o nosso pensamento não são o pensamento de Deus, o nosso caminho não são de Deus. Mas quando nós pedimos orientação a Ele, nós podemos andar sim debaixo de uma submissão orientadora de Deus para sermos bem-sucedidos. E eu digo que Luffy é suede, ayaulela mema, fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia.